Oi, eu vou te contar um segredo hoje que vai te ajudar, que pode ser que te ajude nos seus projetos e nas suas, enfim. Quem trabalha com paisagismo ou quem não trabalha, fique sabendo. O paisagismo, ele judia. Por quê? Porque ao final da obra, o cliente está cansado de gastar dinheiro. Isso se é reforma ou se é obra. Se o cliente vem depois, um outro momento, só para fazer o projeto de paisagismo, ele já está um pouco mais flexível com relação ao orçamento. O que eu vou te mostrar hoje? Eu vou te mostrar hoje, a gente vai passar para lá. É a estratégia de você pensar um pouco lá na frente, que é você já fazer uma malícia no seu orçamento. O que é essa malícia no orçamento? Não é reserva técnica, não é esse tipo de malícia, não. Eu não sei se eu já te contei, mas eu não recebo reserva técnica. A única reserva técnica que eu recebo, minha mãe tem um viveiro de plantas e é dela que eu recebo por não cobrar projetos dos clientes dela, mas clientes que vêm direto comigo, seja projeto de arquitetura ou clientes que vêm diretamente a mim ou de outros, eu não recebo de forma alguma reserva técnica. Nunca consegui fazer isso. Que exige muita negociação, né? E eu não consigo fazer isso assim, essas bem dizeres, não. Até acho bonito quem faz, mas eu não faço, não. Então, eu vou te ensinar hoje uma estratégia que se chama downsell na prática. Downsell é a possibilidade do seu cliente não fechar o jardim. Tipo assim, ele fechou o projeto com você, tal, mas o orçamento ele não conseguiu fazer. Então, como você fez o projeto, como eu fiz o projeto, então a gente faça porque já está tudo estudado, já está tudo lindo, já está com o briefing resolvido, já está tudo aqui para a gente iniciar de novo um projeto ficar mais caro para ele, no intuito do paisagista. Então vou te ensinar uma estratégia de downsell hoje muito importante, porque ele fideliza o cliente com você e você tem o seu projeto, o seu estudo executado, ele vai executar o que você projetou, porque o seu briefing está acompanhando, enfim. Estou querendo dizer no sentido do orçamento de jardim. Se você não tem costume de fazer orçamento de jardim, você tem costume só de fazer projeto, ou se você não sabe como que funciona tudo e quer entrar nesse mercado que está um mar azul, porque são poucos, pelo tamanho que a gente tem no nosso país e nas cidades como é atuante, os jardins, o trabalho de paisagista, eu convido você a conhecer esse trabalho. É só você continuar aqui assistindo, acompanhando aqui. Então, como que tá aqui agora? O que a gente tem aqui agora? O projeto está aprovado. O orçamento, eu estou na fase de entrega. Então, prevendo um downsell, o que eu faço? Eu entro em contato com o viveiro, por telefone, por e-mail, vou diretamente e retiro de lá os valores de cada planta. Então, por exemplo, tem uma determinada planta, todas as plantas, eu faço com todas as plantas. Uma planta, a mesma planta, eu pego o valor dela, o preço dela, pequena, média e grande. Você já entendeu? Então eu entrego para o meu cliente, isso é uma carta que você tem na manga, porque você não precisa entregar para ele, deixar ele totalmente confuso, totalmente no vendaval, assim, com 3 orçamentos na mão. Eu entrego para ele um orçamento, eu faço para ele um orçamento com os valores mínimos, com os valores médios e com os valores máximos. Na mão de obra pode ter ou iguala, ou depende da forma como você trabalha. Se você tem uma equipe, ou se você terceiriza a equipe, ou se a equipe é de jardineiros terceirizados, de uma floricultura, enfim. Como você trabalha, que tem vários modos de trabalhar com a mão de obra sem você precisar pôr a sua mão na massa. Eu já atuei pôr a mão na massa, plantando um jardim eu mesma. Já faltou jardineiro, eu fui lá executar por prazo, por prestação de serviço em prazo. Mas hoje eu trabalho com ir e vir, mas assim, é isso aqui que eu faço. É o orçamento, é o projeto, é o desenho e as especificações, os briefings, toda a vivência do dia a dia ali, sem a execução, mas a execução é uma etapa que você vende
que você pode vender ou você pode otimizar dentro do seu valor do projeto. Mas vamos lá. Vamos agilizar o meu aqui, que eu estou no meu dia a dia também. Então, eu estou fazendo esse orçamento aqui agora. É um orçamento de um jardim pequeno. Ele tem 40 metros quadrados, é um jardim pequeno. Não sei, enfim, para mim é pequeno. Mas vamos lá. Então, eu descrevi aqui as mudas que vão. E eu já peguei aqui no viveiro as mudas, os valores das mudas de cada uma, pequenas, médias e grandes. Agora eu passo para cá, fazendo o orçamento, as possibilidades, porque ele fica muito mais palpável para mim, para eu poder criar uma outra estratégia de fidelização, porque a fidelização com o seu cliente, ela acontece todo dia, todo dia. Todo dia você tem que estar fidelizando o seu cliente. Ele tem que entender que você é a melhor pessoa do mundo para resolver as situações para ele, tá bom? Então vamos lá, olha, eu já peguei mudas aqui de Dionela, eu tenho mudas de R$3, eu tenho mudas de R$15, eu tenho mudas de Dracena arbórea, que com os produtores você consegue todos os tamanhos. Então eu tenho mudas aqui de R$25, de R$70 e de R$150. Tô fazendo aqui agora o valor mínimo. Então eu vou colocar aqui a Dracena arbórea de 25, a quantidade. As bacias, que são bacias que eu fui lá, peguei. Bacias também, bacias, vasos, você pega o tamanho, o material. Se é plástico, se é cimento, se é cerâmica. A cerâmica, me escreve aqui como que tá a situação aqui agora, se você já trabalha com paisagismo, mas aqui é interior do estado de São Paulo, onde eu estou trabalhando atualmente. Aqui, a mão de obra de cerâmica, ela tá mais cara do que o cimento e do que o plástico. Então, tem materiais de plástico, falou aquele plástico mesmo, o plástico o mais comum, esse aqui, ó. Esse plástico aqui, esse plástico aqui. Não é aqueles trabalhados em acabamento, não. A cerâmica, ela tá mais cara pela mão de obra. A mão de obra tá mais difícil de encontrar aqui. Mão de obra especializada para fazer o acabamento na cerâmica do que os outros materiais. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho essa cerâmica aqui que é uma bacia de cerâmica com mudas de R$2, que são as mudas mais em conta que tem lá no viveiro. Então são 4 unidades de R$50 a bacia pronta, já impermeabilizada. Eu tenho R$200 para as 4 bacias. Aqui eu tenho vasos de cerâmicas com rosas. Eu consegui o preço de R$55 o vaso pronto, com a muda de rosa. Então eu tenho 55. Com mudas de acabamento, por exemplo, acabamento, por exemplo, pedra. A gente tem a pedra de rio, que é a mais em conta. A gente tem o pedrisco palha, a gente tem a casca, a gente tem a argila, enfim, muito. Cada minuto surge um material diferente. Pega o preço do mais em conta, no caso aqui eu estou colocando a pedra de rio. E você pode dar uma opção que você não precisa alterar o projeto. Você pode mostrar através de foto, através de levar o cliente no viveiro diretamente com você, que é uma valorização especial. Você pode estar com ele ali, tratando ele daquele modo, aquele jeitinho especial que você tem, mostrando opções, você mesmo mostrando opções para ele.
mostrando para ele que você compreendeu o que é o local dele. Então lá você pode isso, você não pode isso. Normalmente fala, otimiza o lugar para ele. Não fica falando, nossa, seu espaço é maravilhoso, tal. Ele vai deixar do jeito que tá, porque é lindo e maravilhoso, como você disse. Então levar a cliente no viveiro é otimizar o seu atendimento. É interessante ele perceber que você estudou isso por ele. Eu vou pegar, eu já fiz o mais em conta,
Agora eu vou substituir copiei, colei em uma outra página e vou substituir os valores menores pelos valores médios. Obviamente, isso é mais fácil fazer, mais rápido fazer no Excel. Mas eu não tô com o meu Excel pronto aqui, então para mim hoje nesse momento é mais rápido agora fazer aqui do que otimizar lá no outro programa. Nossa, chega de programa. Pronto, já fiz os dois orçamentos. O orçamento com os valores das mudas pequenas e os valores das mudas médias. Tem também a opção de fazer com as plantas já adultas, mas nesse caso aqui desse específico cliente eu não vou fazer isso agora. De uma diferença aqui, só para você, se você nunca fez, mas no orçamento de uma muda, de mudas pequenas para esse jardim e mudas médias, a diferença está de R$600. R$600. Lembrando que é um jardim pequeno, então é interessante você dar essas duas possibilidades de fazer e ele visualizar essa otimização desses R$600 e você, como paisagista, como um designer de exteriores, como um arquiteto, você até poder direcionar esse outro custo desses R$600 para, olha, dá para otimizar aquela parte, ou dá para fazer algo a mais, ou não, vamos focar mesmo em plantas maiores pela viabilidade. Um outro ponto que eu faço também aqui, para esse downsell, é apresentar em projeto, em especificação de projeto, nos 3D, eu colocar mesmo a mudinha pequena a mudinha, eu coloco no projeto a mudinha em visualização 3D, a mudinha, com o espaçamento da planta e a projeção dela quando adulta. Isso é interessante para o cliente visualizar
essa etapa e qual foi a sua intenção para aquela planta. Então ele vai visualizar, por exemplo, uma barreira vegetal, que é quando você vai barrar alguma visão ou barrar o fluxo, você colocar no projeto a mudinha pequena, a outra mudinha, esse distanciamento visível e depois a projeção dela adulta, que a adulta ela vai estar o quê? Fechada. Ela vai estar uma barreira mesmo vegetal. Mas quando você plantar, ela vai estar pequena. Às vezes o cliente duvida do seu trabalho pelo fato de você não haver concordância visível aos olhos dele. Enfim, por não trabalhar com isso. Quem trabalha com isso é você, ou você vai começar a trabalhar com isso, porque paisagismo é uma paixão. Então, ele não vê a concordância dele. Ele está vendo aqui esse custo alto, que é um custo alto. E ele, quando visualiza aquelas mudicas, ele vê uma distância, uma certa distância. Mas quando você consegue projetar isso no 3D, que eu vou te ensinar a fazer isso por aqui também, vou também mostrar como faz aqui no computador, que é simples, as ferramentas são gratuitas. As ferramentas são gratuitas e são otimizadas, assim, muito intuitiva. Para quem nunca usou computador, é como um pente. Você sabe a ferramenta que é um conta-gota, que é um baldinho de cor. E aí desse programa eu vou te ensinar o pulo do gato, que é o pulo do realismo. Como que você vai apresentar isso e como você pode otimizar o tempo. Isso, hoje eu faço os projetos aqui vão muito rápidos. A maior parte assim, da etapa que eu consegui otimizar bastante com a projeção áurea é realmente da criação, do briefing e passar para a criação e aí o projeto entrar aqui e enfim, aí também a escolha das plantas também, que aí é um estudo mais valioso, como todos, né? Então é interessante mostrar para ele a mudinha e depois a projeção, ele saber que essa mudinha ela tá barata aqui e ela não tá barata aqui justamente por esse processo de crescimento. Olha, a muda teve lá no viveiro, tá lá no produtor, no viveiro, ela é pequenininha, ela custa tanto. Para ele chegar nessa etapa aqui, nessa etapa de adulta, de fase de crescimento, ele precisou ir lá todos os dias, aguar, ver se está tudo bem, adubar. Ela passou pela primavera, pelo verão, outono, inverno, quantas vezes para poder chegar aqui, e houve uma pessoa ali cuidando dela, então esse é um custo, esse é um valor. E esse valor você vê aqui no orçamento. E você pode descrever aqui o tamanho que é ela, se ela está no torrão, se ela está no saquinho, um saquinho pequeno, ou se ela está plantada em potes, assim, né? Essa aqui é uma chameadora, essa aqui é minha, ela fica aqui comigo do meu lado. Tem ela e tem a mãe dela que está aqui do lado. Então é isso, essa aqui é uma etapa que otimiza muito o seu trabalho e você consegue direcionar a sua negociação, porque a negociação sua com o seu cliente é todo dia, até o final. Inclusive até quando acaba vocês não estão mais trabalhando juntos, né? É a minha visão. É a minha visão e eu curto essa visão. Porque depois, quando acabar essas etapas dessa construção, aí o cliente vai construir outra coisa, eu quero que ele construa com você novamente, não é? Eu quero que ele faça um trabalho de novo com a mesma pessoa para fidelizar uma parceria, um acordo, sabe? Eu acho bacana, eu acho valioso. E a gente precisa perpetuar o nosso trabalho, né? O cliente não pode morrer, simplesmente morrer. Então é importante você cuidar, regar ele também todos os dias. Então se inscreve aqui comigo e comenta alguma coisa, o que você visualiza também, se você também vê esse fato de perpetuar um cliente interessante. Concordo também que tem cliente que a gente não gosta de perpetuar, mas vamos perpetuar, porque o dia de hoje não é como o de amanhã, o de amanhã não é como o de hoje e quem sabe o futuro, né? Então é melhor projetar um futuro
do que viver no vendaval. Você concorda comigo? Você gostou dessa dica de upsell, downsell, cross-sell? Essa de hoje é de downsell, que é quando o cliente pode não fazer, mas você tem uma segunda carta na manga, que é essa carta na manga aqui de orçamento. A de cross-sell e a de upsell já vem por aí.